1 João, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Amém? É o nosso texto-chave. A mudança, ou vem por pressão, não importa se você concorda ou não com a mudança, você tem que fazer. Mas o reino dos céus, para você viver ele plenamente, você tem que concordar que o que os céus estão te apresentando através da palavra de Deus é o melhor para a tua vida. Então não pode ser por pressão, tem que ser de outra forma, tem que ser por compreensão. Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E como é que isso funciona? Muito simples. Eu preciso de ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento dos princípios de Deus, eu começo a abrir a minha compreensão. Se eu abro a minha compreensão, eu começo a ter e a gerar atitudes novas em relação a essa nova compreensão. Amém? Consequentemente, se eu tenho novas compreensões, o homem é aquilo e faz aquilo que ele pensa. Os salmos já dizem isso. Então o que eu penso é o que eu vou fazer. E a mudança suavemente ocorre porque você agora tem uma ampliação de compreensão do princípio do reino dos céus neste ou naquele assunto. Então agora você decide mudar sem pressão. Amém? É isso que a palavra de Deus faz no teu espírito, para que o teu espírito, recriado, nascido de novo, acelere a compreensão na sua mente. O grande problema da emoção é que qualquer bom orador e qualquer pessoa na emoção vai sensibilizar o teu aspecto e o meu aspecto emocional, mas isso não vai dar mudança, só vai dar mais emoção. O que vai gerar a verdadeira mudança é a compreensão ampliada, que vai modificar a tua atitude e vai te fazer andares num novo comportamento. Então existem estágios de resistência na vida da gente. Se eu apenas amplio o meu conhecimento, eu tenho um grau de resistência de aceitar esses novos conceitos muito breve. O cérebro tem um processamento de milésimos de segundo em concordar ou discordar de qualquer coisa, sem palavras. Os cientistas já chegaram a essa conclusão. Então, o grau de resistência está apenas nesse infinito pequeno tempo em que eu analiso o que eu estou ouvindo e digo, concordo ou não concordo para mim mesmo. O problema está no tempo que eu vou levar para gerar a atitude certa e isso entrar em ação, virar comportamento de acordo com esse novo conhecimento. E é por isso que as pessoas têm dificuldades e levam fatores de tempo, uns maiores e outros menores, em mudar. Então, áreas como, situações como entendermos os princípios da semeadura, do dar e de receber, são princípios que você leva um tempo para assimilar. Se isso não é compreendido com a sua mente, o seu espírito está sinalizando para você ser um bom doador,
ser um bom mantenedor da obra, dar tudo o que você tem, porque sempre mais você terá devolução disso. E que não é para você simplesmente fazer negócio com Deus, mas você dar por gratidão. Você leva um tempo para entender isso. A ação disso leva tempo. Agora estamos falando de um indivíduo. E quando estamos em igreja, são vários indivíduos, pessoas nascidas de novo. Multiplica isso por a quantidade de membros e de remidos do Senhor que aquela igreja local possa ter, para isso ocorrer na prática. Só tem uma forma, é falar e falar e falar e repetir com amor, até que isso vire algo que precisa mudar. Amém, amados? Primeiro ponto. Então vamos entender o seguinte: quando nós afirmamos que sem a presença do Espírito Santo na igreja, a igreja tem uma tendência a se tornar apenas um lugar de relacionamentos sociais, eu posso escandalizar muita igreja se eu apenas falar só desse jeito. Mas estou falando isso no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Para pensar. Não tem a presença do Espírito Santo. O que ocorreu? Você veio à igreja, conhece irmão A, irmão B, se relacionou, ouviu a palavra, cantou, louvou a Deus, chorou, se emocionou, sociabilizou. Nós vimos a igreja, alguém pode dizer, para encontrar pessoas, falar com elas, etc e tal, ter, entre aspas, comunhão. Mas essa não é a principal motivação de vir à igreja. O propósito de virmos à igreja é, em primeiro lugar, nós sermos alimentados pela palavra de Deus, para que esse conhecimento abra e a atitude mude, e o comportamento, consequentemente, mude, e a mudança ocorra. Você quer fazer a tua igreja crescer? Ensina a eles a palavra e esses fundamentos, e leve a igreja a entender, a aceitar as mudanças, e não a ser contra elas. Só isso que a igreja do Senhor, para estar ativada para o avivamento, precisa de ter. O resto é tudo consequência. Nós precisamos ser alimentados pela palavra, orientados pela palavra. Ou seja, os participantes das informações que a palavra dá, precisam de realizar comportamentos naturais em prol do próximo, porque senão o reino de Deus não está sendo levado adiante. E qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Nós queremos engordar de conhecimento, mas resistimos a mudar o comportamento. A igreja do Senhor, em muitos lugares onde eu tenho ido, está se tornando um centro de inspiração. Nos reunimos para termos um bom tempo com o Senhor. Ser inspirado não é ser ungido. Concordo? Amém. Eu anotei aqui assim na minha Bíblia a questão de um mês atrás. Achei sensacional que o nosso querido irmão disse aqui outro dia: o avivamento começa com a reforma do padrão celestial. E ele migrou para dizer que toda a revelação tem um propósito de gerar cultura, e toda a cultura vai produzir conhecimento, e o conhecimento vai gerar a mudança de comportamento. Mesma coisa que eu estou dizendo agora. Mas a questão é o seguinte: você quer ser parte dessa mudança?
Eu posso só estar sabendo dela, acerca dela, mas não necessariamente dar um próximo passo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer a unção de Deus ou a inspiração apenas? Precisamos aprendê-lo a conhecer. Precisamos aprender a conhecer a sua presença, o seu poder, o seu amor. E pasmem só, quem vai poder apresentar isso para você da maneira certa se chama Espírito Santo de Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a personalidade mais importante da Trindade Divina aqui na terra. E temos colocado Ele muitas vezes numa gaveta. E quando apenas é importante, abrimos a gaveta. Ok, Senhor, te manifesta. Mas é Ele que me vai ensinar. É Ele que vai cuidar de mim. E acima de tudo, é Ele que me vai fortalecer. É Ele que me vai tornar um cidadão dos céus. É Ele que me vai ajudar a participar das mudanças certas, com o comportamento certo. E no entanto, Ele é a última pessoa a ser consultada da Trindade Divina. Por quê? Porque estamos com um conceito errado. Estamos transferindo para Deus algo que Deus tem que fazer, porque apenas estamos disponíveis. Quando a Bíblia diz: eu enviei o Espírito Santo para vos ensinar a fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que é que diz Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Então, em primeiro lugar, isso quer dizer que o Espírito Santo pode ser entristecido. Mas como é que o Espírito Santo pode se entristecer? Primeiro ponto: entristecemos o Senhor quando a gente fala futilidades. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí continua com mais alguns aspectos, mas eu grifei apenas as que são importantes neste momento para enfatizar o que eu estou dizendo. Unicamente a que for boa para edificação. Se eu não estou te edificando, meu irmão, o que eu estou dizendo pode estar indo no caminho de entristecer o Espírito Santo de Deus. Olha a seriedade com que a palavra de Deus nos diz: ei, quando vocês eram meninos, agiam como meninos, pensavam como meninos, e havia um comportamento de aceitação como meninos, mas agora, diz Paulo na outra carta, sois seres adultos, agi como adultos. Que história é essa de apenas quem está no quíntuplo ministério da igreja ora pelos doentes, quando a convocação foi geral? Você não precisa ter ministério para orar pelos doentes. Meus amados irmãos, sirvo ao Senhor há 48 anos de vida. Aceitei o Senhor como jovem no continente africano. E os meus pastores, mentores iniciais da minha caminhada de fé, não me sabiam ensinar muita coisa acerca do Espírito de Deus e como é que Ele age na vida da gente. Mas eles sempre me diziam: não deixa de dar prioridade ao ensinamento do Espírito Santo.
Entristecemos o Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quando criamos problemas no falar, a crítica pode ser verdadeira, mas se ela for dada com austeridade, ela começa a entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ela não vai construir. Se quer corrigir e admoestar e exortar um membro da tua igreja, querido pastor, exorta com amor. Você não precisa levantar a voz, você não precisa rebaixar a pessoa, não precisa depreciá-la. Sabe como é que eu aprendi isso? Na minha vida familiar, e a passar as verdades fundamentais da vida para as minhas filhas. E teve uma época que eu era de dura crítica para com elas. Não consegui consertar absolutamente nada nesse tempo. Mas quando comecei a falar com elas em amor, os mesmos assuntos, elas começaram a ampliar a sua compreensão. E todas elas estão servindo ao Senhor. E todas elas compreendem que elas precisam de estar nesse ministério, porque o Senhor nos comissionou para a gente orar uns pelos outros. Precisamos então ser usados nos dons. Não, mas irmão, os dons vai criar muita confusão. Não é a ferramenta do céu para eu ter o melhor comportamento aqui na terra? É, então por que é que eu não quero eles? Ah, mas irmão, eu não vou saber, eu vou falar bobagem, vai criar mais confusão disto e daquilo. Bom, então tem que dizer para Deus que o que Ele de melhor dos céus está querendo nos dar não funciona na terra. Não é o dom que está errado, é você que não sabe operar neles. Por quê? Porque as suas emoções ainda estão em alta. No início, se por exemplo você é usado em dons de profecias, você vai titubear. A questão não é se você vai falar certo ou errado. A questão é se você deseja ensinar, junto com o teu espírito recriado, a tua alma, a você profetizar da maneira certa. Vejam bem, os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo, os três maiores, todos eles tiveram, antes de saber ser guiados pelo Espírito Santo, um comportamento equivocadíssimo, errado. Eram assassinos. Você é um assassino? Nos dias de hoje, não seríamos aceitos, nem sequer na igreja. Moisés, primeiro assassino, foi uma das pessoas mais usadas por Deus no Antigo Testamento. Davi, segundo assassino, foram usados por Deus grandemente na época de reis, na antiga lei. O apóstolo Paulo, então, nem se fala. Todos tinham um passado. Paulo escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Assassino. Meus amados irmãos, Deus não está interessado no seu passado, assim como não estava interessado em Moisés, no passado de Moisés, nem de Davi, nem de Paulo. Ele está, na realidade, interessado no teu e no meu futuro. Por isso precisamos aprender como é que Ele tem que nos dirigir. Glória a Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo pode ser desprezado, ultrajado. Hebreus 10, 28 e 29. O qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Como é que a gente ultraja o Espírito Santo? Como é que a gente despreza o Espírito Santo? Eu posso pensar em algumas coisas rapidamente. Quando falamos, eu não mereço nada, eu não sou santo, eu sou isto, eu sou aquilo. Quando Cristo decidiu ir para aquela cruz por você e por mim, como é que você não é nada? A palavra do Senhor diz claramente: se pensamos que somos nada, não entendemos que fomos justificados por Cristo Jesus.
e recebemos um presente. Romanos 5,17, o dom da justiça. Sinceramente, irmãos, o meu QI de inteligência não é maior do que de vocês. A diferença está em que eu penso a respeito do que eu leio. E quando eu penso a respeito do que eu leio, eu pergunto para o Espírito Santo: não estou entendendo isto, Senhor, me esclarece. Eu tenho uma concordância em casa, eu tenho um dicionário bíblico em casa, e eu faço sempre 3 coisas com a palavra: leio a palavra, penso a respeito da palavra e depois tomo uma decisão. Vou agir de acordo com o que eu li e pensei. Ele pode ser blasfemado. Terceiro ponto, sim ou não? O que é que diz Mateus 12:31? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia, o Senhor Jesus disse, são perdoados aos homens, mas a blasfêmia ao Espírito Santo não será perdoada. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo maravilhoso veio para representar Jesus, não para mostrar nada do que Ele é, mas para evidenciar maior quem é Cristo. Há um tempo atrás alguém me perguntou o que eu achava do anticristo. Eu disse sinceramente, não tenho opinião. Eu ainda não consegui entender o Cristo. Como é que eu vou pensar no anticristo? Oh, Jesus! O Espírito Santo veio representar Jesus. Ele não veio para falar dele mesmo. Nós somos salvos pelo Espírito Santo quando bate a porta do teu coração e diz: rende-te a Ele. Senhor, eu te aceito. Você fala com os teus lábios, falou e creu com o teu coração e disse: Senhor, eu aceito essa maravilhosa salvação. E o maior milagre da tua vida ocorreu sem você sequer te arrepiar. O teu espírito foi recriado. E agora a tua alma, vontade, intelecto e emoções, que é a composição dela, precisa de ser restaurada. Com quem? Pela palavra. E com quem mais? Com a ajuda do Espírito Santo. Quando a gente entende o processo da cruz e o que isso representou para a nossa vida e o novo nascimento, e depois nós queremos andar em espírito e em verdade, mas alguma coisa cruzou o nosso comportamento e a gente diz: sabe uma coisa, eu não sei, depois de tudo isso, eu não sei se realmente, será que Jesus é o Filho de Deus? Você começou a blasfemar contra o Espírito Santo. Então, na realidade, basicamente, blasfemar é afirmar, com algumas reticências e dúvidas, que Jesus não é o Filho de Deus.